Eu sei como que é. Na tentativa desesperadora de perder peso, a gente começa uma dieta para tentar perder peso e falha. Começa outra dieta e falha. Começa outra dieta e falha. E falha, sabe? E aí, uma hora ou outra, então, a gente acaba buscando pelos remédios emagrecedores. Porque já que a gente não tá conseguindo colocar em prática aquela dieta que você come uma porçãozinha de repolho por dia para emagrecer 50 quilos em 7 dias, tipo essas, para conseguir colocar em prática essa dieta louca, então, a gente começa a pensar que o remédio pode ser um aliado nessa tentativa. Aí você começa a tomar achando que o remédio vai fazer milagre, né? Começa a tentar fazer a dieta, começa a tentar fazer umas restrições muito loucas, achando que o remédio vai ser a solução de todos os problemas. Às vezes, ele até dá uma segurada naquele apetite, às vezes ele até dá uma ajudadinha naquela impulsão pela comida. Só que aí o que acontece? Como a gente não faz ideia de como deveria ser o tratamento com esses remédios, a gente ou engorda tudo de novo depois que para de tomar o remédio, ou a gente acaba engordando o dobro, como a própria fama do remédio diz, ou a gente acaba tendo algum mal-estar durante ou depois do tratamento. Aí acabou. Aí a gente se sente mal, a gente se sente desesperançosa, a gente acha que nossa vida não tem mais solução, que nem com remédio eu consigo fazer essa dieta, meu Deus do céu, eu não consigo resistir a um doce, eu não consigo resistir a um lanche, meu Deus, o que está acontecendo? O problema é que justamente na tentativa de buscar o remédio para que a dieta seja fácil e não na busca por um tratamento que ele pode ser um aliado, a gente acaba fazendo um péssimo uso disso tudo. Os médicos têm preguiça de explicar porque sabem que se a gente soubesse que o processo é longo, a gente desistiria no meio do caminho ou então nem começaria. E aí o negócio foi pegando fama, todo mundo conhece eles como vilões da história ou como pílulas mágicas, né? Tem efeito colateral, se sente mal, se sente frustrada quando não consegue emagrecer, porque se acredita que ele é um milagre, por que que comigo não dá certo? E isso acaba entrando num ciclo infernal. Hoje, depois que eu não busco mais meios fáceis para emagrecer, eu consigo entender como eu poderia ter usado o remédio de um jeito que ele poderia ser meu aliado e não o meu vilão. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Então roda a vinheta e vem comigo. Não é, né? Eu não sei minha própria vinheta, gente. Meu nome é Tainara, eu tenho 4 anos de cirurgia bariátrica e eu quero muito ter essa conversa com você hoje. Mas antes, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like caso você goste desse vídeo e ativar o sininho das notificações. A gente sempre vai ter vídeo para se ver por aqui. A finalidade desse vídeo é abrir possibilidades para novos pensamentos e questionamentos que podem te ajudar a entender melhor seus sentimentos e raciocínios, compartilhando todo o conhecimento que a cirurgia e os anos de obesidade e a minha paixão por saúde me trouxeram. Não tenho como objetivo dizer o que é certo ou errado e muito menos fazer com que você tome uma decisão baseada apenas nesse vídeo. Se a gente prestasse atenção na fama que os remédios têm e nas atitudes que a gente está tendo, a gente conseguiria perceber que a fama deles é exatamente por conta da forma que nós tomamos eles, da forma que nós tentamos fazer uso deles na tentativa de um milagre. Aí a gente começa a tomar o remédio, não tem o tão milagre atendido, e aí a gente começa a acreditar que a culpa é nossa, e o remédio também acaba entrando para a nossa lista de fracassos. Não é o remédio que entra para a nossa lista de fracasso, é o nosso comportamento que está levando o remédio para a nossa lista de fracasso. Isso acontece porque o remédio foi feito para usar de um jeito completamente diferente ao que a gente está acostumado a procurar. Acredite. Mesmo alguns médicos prescrevendo os remédios da forma que a gente toma, muitos fazem isso porque nós procuramos os remédios através deles dessa forma. Então, como eles já perceberam que não adianta muito explicar pra gente o quão longo é o processo do uso com os remédios inibidores de apetite, se eles explicassem pra gente isso, muito provavelmente a gente não ia querer tomar os remédios. Esses remédios que a gente conhece para emagrecer,
São chamados de anorexígenos ou inibidores de apetite. A indústria farmacêutica produziu eles para uso prolongado e acompanhado por mais de um médico. E não só pelo endocrinologista, como a gente está acostumada. Eles não são a solução do nosso problema. Eles são uma muleta para o tratamento que vai ser a solução do nosso problema. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha compulsão alimentar. Você não tem controle, você realmente tem uma compulsão patológica sobre a sua alimentação. Esses remédios entram prescritos, na verdade, por um psiquiatra, que vai fazer um acompanhamento junto com o psicólogo. E o endocrinologista, nesse caso, só entra se o paciente tem alguma doença metabólica. O paciente, então, vai fazer todo o tratamento com o psicólogo, todo o tratamento com o psiquiatra, e depois que o psicólogo e o psiquiatra entenderem que aquele paciente está tratado daquela compulsão alimentar, eles vão começar a fazer o desmame dos remédios. Ou então vamos supor que o paciente está com a pressão alta por conta da obesidade. Nesse caso, o endocrinologista pode entrar com esses remédios para ajudar o paciente na perda de peso, já que a saúde dele está correndo risco. Porém, enquanto isso, ele também tem que fazer o tratamento psicológico das atitudes dele que está levando ele a ser obeso. Ou eles até podem ser usados da forma como a gente faz. Procura o endocrinologista para tomar os remédios para ajudarem a gente a diminuir os nossos impulsos e fazer uma dieta. Mas enquanto a gente está fazendo esse tratamento de emagrecimento com os remédios inibidores de apetite, a gente teria que estar fazendo acompanhamento com um psicólogo e talvez até com um psiquiatra. Mesmo que sejam impulsões alimentares, ao contrário da compulsão, ele pode sim precisar de um acompanhamento de todas essas especialidades. Não é diferente para ninguém de nós. A gente sempre vai precisar tratar o que está levando a gente para a obesidade. Porque só assim a gente vai conseguir ter um controle melhor sobre a nossa alimentação. Era para dar certo se a gente usasse os remédios para controlar os nossos impulsos enquanto a gente tratava a causa desses impulsos. Mas como a gente tenta buscar o remédio sem tentar mudar a causa do nosso problema, a gente acaba recorrendo aos remédios, acaba voltando a ter as mesmas atitudes de antes de tomar o remédio e por isso engorda de novo, engorda o dobro, se sente mal depois de tomar o remédio. Eu mesma já fiz o uso desses remédios uma vez, parei o remédio de uma vez, engordei de novo e acabei tendo depressão logo em seguida disso. Como os nossos pensamentos são completamente influenciados por várias coisas que acontecem na nossa vida, pelo fato de sermos gordos, se a gente parar para prestar atenção um pouquinho, a gente vai perceber que não tem como um remédio fazer um milagre se os nossos hábitos não estão sendo mudados através daquele remédio, certo? Mas no final das contas, a verdade é que remédio nenhum muda os nossos hábitos. Eles podem ajudar a controlar, mas a causa desses hábitos deve ser controlada por você. Se for preciso, você vai ter que procurar ajuda. Se a gente parar para pensar só um pouquinho, a gente vai perceber que não tem como os remédios serem um milagre que a gente espera deles, sendo que quando a gente para de tomar eles, a gente volta a ter exatamente os mesmos hábitos de antes. Quem tem que mudar o seu hábito é você, e se você não está conseguindo isso, você precisa de ajuda. O que existe é mudança de comportamento e resultado. Então esses remédios podem sim ser ótimos aliados para nós, desde que a gente realmente queira mudar as nossas atitudes. Vida, pega uma bolachinha pra mim. Nossa, você é muito perfeito, meu Deus do céu! Deixa eu dar mais uma, né? O problema é que falta conhecimento e aí por a gente tomar errado e não conhecer absolutamente nada, a gente pode acabar desenvolvendo problemas mais graves depois do uso desses remédios. A gente pode desenvolver depressão, bulimia, compulsão e vários outros distúrbios alimentares porque pode afetar muito o nosso psicológico,
essa coisa de acreditar que vai ser um milagre e não ser. É importante querer mudar os seus hábitos. O remédio pode ser uma ótima ferramenta, mas é necessário que a gente queira controlar os traumas psicológicos que tá levando a gente aos maus hábitos. É importante que você queira mudar eles. Não tem como a gente querer mudar um problema fazendo exatamente a mesma coisa que a gente tá fazendo desde sempre. Se você quer controlar a sua alimentação, então você quer controlar um hábito seu. Você precisa mudar as suas atitudes, você precisa reconhecer os seus erros e você precisa lutar contra isso. Se você não estiver conseguindo, não tem problema, pode ser normal, mas procure sempre a ajuda de um bom profissional, de um endócrino ou de um psiquiatra ou de um psicólogo, o que for melhor para o seu caso. Se você precisar tomar esses remédios, tá tudo bem também. Que bom que a gente tem eles para fazer um tratamento completo se a gente precisar. Ele é sim uma ótima ferramenta para nós se a gente fizer o uso de forma correta e se a gente estiver disposto a reconhecer o nosso problema, as nossas atitudes que está levando a ele. Eu entendo que a gente sempre quer um jeito mais fácil de fazer isso, porque de fato controlar os nossos impulsos é mesmo muito difícil. Mas infelizmente ficar tentando buscar meios fáceis para fazer isso não vai te tirar do problema. Se você tá num problema com os hábitos que você tá tendo, entenda, você só vai resolver aquele problema se você mudar os seus hábitos, a sua realidade e as suas atitudes. Não é fácil. A mudança de comportamento é uma das coisas mais difíceis que a gente pode tentar fazer, mas é de extrema importância pra gente conseguir chegar em algum objetivo. Porque, como eu já te disse, se você segue os pensamentos do seu inconsciente de acordo com as frustrações que você já teve da sua vida, você vai acabar continuando exatamente no mesmo lugar que você tá. Mas entenda, para a obesidade não tem tratamento fácil. O que tem é persistência, constância e paciência. A gente tem uma vida inteira que formou os pensamentos que a gente tem hoje. Então a gente precisa de tempo para conseguir mudar eles, para conseguir entender melhor os nossos sentimentos em relação a tudo isso e entender de fato o que a gente quer para nossa vida e se o peso de fato influencia na nossa vida ou não. A gente só consegue fazer isso através de conhecimento. Então eu fico muito feliz de conseguir trazer mais essa informação para vocês. Porque se eu tivesse tido conhecimento de tudo isso que eu compartilho com vocês aqui no canal antes da minha cirurgia bariátrica, talvez eu não teria feito. Ou talvez eu teria, de forma um pouco mais consciente. Não digo que me arrependo dela, mas não é o processo natural. Então eu tô aqui para te passar a minha visão sobre emagrecimento, já que mesmo com a bariátrica eu tive que aprender sobre tudo isso, porque o meu psicológico não é diferente do seu. E você, fala aqui pra mim, você já tinha ouvido falar sobre tudo isso dos remédios? Você também já tentou tomar esses remédios e já se frustrou e desacreditou mais ainda de você mesma? Conta aqui nos comentários, me conta a sua história, eu quero ouvir. Eu também já passei por tudo isso e eu acredito que a gente pode se entender bastante. Bom, meu povo, esse foi o nosso papo de hoje. Não se esquece de me seguir lá no meu Instagram. Lá eu posto um pouco do meu dia a dia, abordo alguns assuntos que ainda não foram abordados aqui no canal e aviso quando sai vídeo novo. Muito obrigado pela sua atenção, espero muito ter te ajudado de alguma forma e te espero no próximo vídeo. Beijo, fui! Enquanto a gente... Todo dia, o mesmo dia, a vida é tão tacanha. Nada muda, só pensando, não sei. Foi debaixo do... Eu vou... Peraí, para ali, vem o que eu falei, porque eu já não lembro mais. Para tudo, apaga a luz. Que isso, amor? Mas eu não lembro o que eu tava falando. Como que eu vou gravar de novo? Ai, eu amo essa vida. Te amo.